Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Por aqui estamos bem com a graça de Deus. E o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí eu fazendo um arranjinho em nesse vaso tronquinho, né? Vocês viram aí no último vídeo que eu comprei alguns vasos e veio esse, né? Eu tinha encomendado. Olha só que lindeza. Então, ele é já em formato de um tronco, ele vai ser um arranjo bem rústico. E, pessoal, esse vaso, ele só tem um furo no meio, um furo bem grande, mas só tem um. Então, eu vou estar usando aqui no fundo, para tampar o buraquinho ali, um pedacinho de sombrite, ó. Um pedacinho de sombrite velho, eu cortei. Né? E vou colocar em cima, bem dentro do buraquinho, para as pedrinhas não obstruir o buraco, né? Que depois eu boto uma camadinha de brita e aí se a pedra cai ali no buraquinho, ele já vai obstruir, já não vai ficar uma boa drenagem. Apesar que o meu substrato é bem drenante, né? Eu vou mostrar para vocês como eu faço nesse outro vaso aqui maior, para vocês estar vendo que ali não dá de ver direitinho. Ó, eu coloco um pedacinho de sombrite assim. Aí depois eu venho com a brita por cima, porque se a pedrinha cair aqui, vai obstruir o buraquinho e não vai passar. Com o sombrite isso não acontece. Então já coloquei aqui nesse meu tronquinho, como ele é assim, a boca pequena, quase não dá de ver lá dentro. Mas eu já coloquei o sombrite e coloquei também as pedrinhas lá dentro. Então, eu não vou colocar muita pedra, porque esse meu vasinho aqui, ele é pequeno, né? E o meu substrato, como eu disse, ele é bem drenante. Aqui, o vaso, se ele tem assim até um palmo de altura, ele nem precisa muito de dreno, né? Se o substrato ser bem drenante. Né? Deixar bem claro isso. Eu aqui uso um substrato que ele é próprio para fazer mudas em bandeja, né? Eu vou lá na casa de agropecuária e peço o substrato de bandeja, porque ele é bem drenante, ele não acumula água, então isso vai garantir que não vai ficar muito encharcado a terra. Porque aqui chove bastante, né? Vocês sabem que eu moro aqui em Santa Catarina. E aqui, que não falta é chuva, né, minha gente? Então, ó, vou deixar aqui. Dá uma ajeitadinha aqui. Vocês, olha só como ele é bonito. Então, já coloquei ali um pedacinho do sombrite. E já coloquei também as britas. Agora eu vou botar o meu substrato. Já deixei aqui um substrato. Ele já vem com uma perlita junto. Olha só. Ele é bem drenante mesmo, uma terra vegetal. E ele já vem adubado. E também ele já vem com a perlita junto. Então, é só mesmo plantar. Aqui, vou pegar uma colher para ajudar, né? Vou ajeitar aqui que não tá aparecendo bem, pessoal. Ó, vou ajeitar a terra aqui dentro do meu vasinho, do meu tronquinho. Vou colocar mais um pouquinho, que aqui foi pouco. E aí vou ajeitando. Aí coloquei aqui meu substrato, vou deixar aqui ao lado que se precisar vou colocar mais. E aí, pessoal, quando a gente vai fazer um arranjo, a gente tem que ver primeiro aonde a gente vai colocar. Isso é muito importante, porque se você vai fazer um arranjo de centro, digamos assim, que ele vai ficar no centro, ele não vai
ficar numa bancada. Aí você tem que começar centralizando a primeira muda do meio. Se você vai fazer um arranjo de bancada, ele vai ter a frente e costa. Por quê? Porque aí o lado da frente ele vai ficar mais bonito, é o lado que a gente vai ver, né? Vai ficar mais aparente. Então a gente tem que ver primeiro aonde a gente vai colocar. E aí começa sempre, eu gosto, né, de começar sempre com uma planta mais alta. Aqui para esse tronquinho eu vou começar com esse aeônio. Olha só, ele tem aí um formato de uma arvorezinha. E aí eu vou colocar ele. Aqui vai ser a frente do vaso, então eu já vou colocar ele aqui. Nesse. Acho que não tá dando pra ver, né, pessoal? Tá muito perto do meu celular. Vou colocar ele mais pra trás um pouquinho. Você está acompanhando. Quanto mais eu arrumo, mais estraga. Acho que aí vai ficar melhor. Então, aqui em um cantinho, eu já posicionei. Vou passar a borra de cá, que acho que vai ficar melhor aqui. Ó, posicionei o meu aeônio, que é uma arvorezinha, digamos assim, né? Vou colocar ele aqui. Vou dar uma apertadinha. Não adianta, né, gente? Tem que botar a mão. E aí, pessoal, vou colocar mais um pouquinho de terra aqui para dar altura. 2 ou 3 plantas que a gente coloca já dá todo um efeito. Olha só, vou encher bem aqui, porque as outras minhas plantas são menores, né? Então, primeira planta, a planta mais alta. Se você quiser, pode botar, né, 2 ou 3 plantas altas e depois vindo com uma outra mais baixa. Eu aqui vou estar usando a Lovely Rose reversa. Deixa eu ver aqui. Nesse arranjo aqui específico, eu não vou estar colocando pedrisco, porque eu vou praticamente tampar ele todinho. Então, ó, essa Lovely Rose eu havia decapitado ela já tá aí alguns dias fora da terra, né? Eu já deixei ela prontinha, porque tirei elas lá da chuva que estavam melando, então já tirei. E, ó, coloquei aqui. Vou colocar mais uma outra aqui nesse lado. Mais uma outra aqui. Então, aqui um mais alto, a segunda planta uma mais baixa. E agora vou entrar com uma outra planta que vai ser mais um detalhe. Vou colocar aqui esse é um cedo. Gente, a minha mesa tá tão pequena, tão apertada que vocês nem sabem. Ó, ele é um cedo pendente, e aí eu vou colocar aqui pra tá mostrando pra vocês direitinho. E aqui é praticamente só encaixar, porque ele tá com um torrão, né? Ele está com um torrãozinho, que eu vou ajeitar ele aqui. E aí já preenchi todo o meu vaso. Muito rápido, muito prático. Vou mostrar para vocês agora com detalhes. Então, pessoal, olha só como é que ficou aqui o nosso arranjinho.
vocês viram aí bem rapidinho, né? Coloquei aqui, ó, nesse lado. Ó, minha unha suja de substrato, ignore aí, né? Aqui coloquei as Love Rose, olha só, e esse Ione. Mais à frente do vaso vai ser essa, olha só aí. Então ele vai ter aqui uma planta alta, uma segunda aqui mais baixa, e é a terceira aqui que vai ficar um pouco mais pendente. Então esse aqui foi o arranjinho que eu fiz aqui em minutos, gente, em minutos mesmo. Como eu disse, se você quer fazer um arranjo para colocar na mesa, seria no centro essa maior, em volta as menor, né? E poderia aí jogar um pouco desse cedro para um lado e para o outro, porque ela ia ficar no centro. Assim como ela vai ter a frente e trás, eu acho mais legal assim, né? Ali no cantinho, ó, esse Ione, que podia ser qualquer outra planta, né? Mais alta. E depois aqui caiu um pouquinho de pozinho do substrato, mas depois aí sai. Eu não vou molhar ele agora, porque essas Lovely Rose eu já tirei elas de um outro vaso que estava melando por conta da chuva. Então eu não vou molhar. Ele, ó, ficou bem firmezinho, ficou bem bonito. Então esse é um dos meus arranjos de bancada. Olha só, eu não vou colocar numa bancada, né? Eu vou colocar ele num lugar ali no jardim, mas eu vou estar deixando esse lado pra frente. E agora, pessoal, eu vou fazer também um outro arranjo. Olha só, nessa bacia. Essa bacia já era um vaso meu, né? Já tava lá no meu jardim. Tá até meio desgastadinho aqui. Eu tirei toda a planta que tava nela, tirei o substrato, lavei ela, dei uma boa limpeza nela. E agora, pessoal, eu vou fazer um novo arranjo. Olha só, como eu disse, eu coloco aqui embaixo primeiro esse pedacinho de sombrite, porque ó, o buraco é muito grande. Se cair uma pedrinha ali, pode tampar, né? Então não vai escoar a água. Então eu coloco primeiro esse pedacinho de sombrite que vai proteger, né, para não as pedrinhas não cair ali. Vou pegar aqui meu baldinho de brita. Colocar aqui uma camadinha de brita. Poderia ser perlita, poderia ser isopor. Eu gosto de colocar as britas porque é o que eu tenho aqui mais, né, à mão. Então coloco ali as britas. Como eu disse, depende muito do tamanho do vaso. Esse vaso aqui, ele não tem muito buraco, né? Ele só tem um. Então, se faz necessário colocar a brita. Se ele tivesse bastante buraquinho para sair água, nem precisava, porque ele não tem aí um palmo de altura, né? Ele não dá um palmo de altura. Então, só o substrato já drenava. Mas como ele tem pouco buraquinho, então eu coloco as britas. Aí depois já vou vir aqui com o substrato. Vocês podem ver que meu substrato, ó, é um substrato bem preparado. Ele tem as perlitas ali junto. Ele já vem adubado, porque ele é uma terra pronta para fazer plantio em bandejas, né? Ó, tá bem sequinho. Esse substrato aqui é muito bom. Sempre gosto de usar ele. Lógico, quando eu faço um arranjo muito grande, aonde eu, por exemplo, uns carrinhos de mão e que vai muita terra, aí eu uso uma quantidade maior
de pedra ou isopor, às vezes misturo. E também bota um pouco de terra, né? Terra lá da horta, terra de mato, também tem bastante gente que usa. E aí acabo colocando até um pouco de esterco de aves, né? E é o que a gente também tem aqui. Então, ó, coloquei aqui um pouco de substrato. Aqui a altura a gente vai regulando, né? E agora, pessoal, eu vou usar aqui nessa bacia bem poucas plantas também. Porque eu vou colocar essa Afterglow aqui no meio. Ela já tá bem grande, já tá precisando sair desse vasinho, né? Ela já passou bastante do vaso. Então eu vou colocar ela aqui no meio, porque ela é esse vaso aqui mais assim um arranjo, né? Então eu vou colocar essa Afterglow aqui no meio. Ela tá até assim com uns... Isso aqui, pessoal, foi por causa da chuva, as lesmas andaram. Aí fica assim. Já, ó, ali deu uma ruidinha, mas ela vai se recuperar. Então eu vou estar usando essa aqui no centro e em volta eu vou estar usando uma outra plantinha bem clara para dar o destaque entre uma e outra. Olha só. Então vai ser um arranjo bem simplesinho. Não vou mostrar aqui o passo a passo eu plantando, porque não tem necessidade, né? E também porque eu tô sozinha aqui e aí não fica a imagem muito boa. Então eu vou plantar aqui e já vou mostrar para vocês. Então, pessoal, voltando aqui para mostrar para vocês o resultado do meu arranjo. Então eu coloquei essa, né, que é bem rosada aqui no centro, e essas outras aqui que são bem clarinhas, né, um tom de verdinho. E coloquei alguns pedriscos, né, para evitar que ela fique encostada no substrato. Eu acho que assim fica melhor. E esse então é um arranjo aí de centro, lembrando a vocês, né, que ela é um arranjo assim de centro, mas não se deve deixar dentro de casa, né? É uma varanda, quem sabe, um lugar que pega bastante sol, uma área, tem gente que tem uma mesa no jardim, né? Então ela fica muito bonita. Essa minha aqui eu vou colocar em um tronquinho lá no meu jardim, porque o meu cultivo aqui é todo no templo, né? Todo na rua. E então esse foi meus arranjinhos que eu fiz hoje. Aqui poderia ainda estar colocando um mimo, né? Talvez eu ainda coloque aqui um enfeitezinho, mas vou ver. Então esse foi um arranjo de centro e esse seria então um arranjo de bancada. E aí diz aí nos comentários se você gostou. Se você gostou, não se esqueça de deixar aí um like para estar ajudando o canal. Deixa aí um comentário, compartilhe com seus amigos. E esse então foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.